de novo? Figuid. Então nós somos os Figids. Dentro do sistema a gente trabalha com as profecias, porque a Marília não pode abrir a boca, se ela falar acontece mesmo, e com o poder da palavra, influenciando a massa, o meio. Mas eu posso falar, eu venho de uma família que realmente não teve nem acesso aos conhecimentos célticos nem druidas, que foram criados dentro da floresta amazônica de forma isolada. Mas uma coisa que eles me ensinaram desde quando eu nasci é sobre o poder da palavra, sobre o que você fala, né? Meu pai sempre me ensinou, tem palavra que você fala e ele fala, não, essa palavra não está errada. Por exemplo, quando alguém falava, ninguém pode mais que Deus. E meu pai me corrigiu o quê? Que se todo mundo fala ninguém, aquele ninguém se torna uma egrégora, ele se torna uma pessoa. Então ele pode mais do que Deus. Entendeu? Então ele me ensinou a pensar dessa forma sempre. E eu percebo quando você fala sobre os druidas serem como se fossem uma tribo, quando eles moravam dentro da floresta amazônica, a convivência que eles tinham era com tribos indígenas, né, que faziam ali a divisa do Amazonas com o Peru, com a Colômbia, né, com aquela parte ali. Então faz sentido. Sim. Né? A gente percebe, por exemplo, porque tem os celtas escoceses, né? A gente vê no filme Coração Valente. Eu adoro Coração Valente. Freedom! Aquele monte de homens de saia, eu acho muito bonito. Uma coisa meio de nômade, ou aquilo ali é a ideia do nosso subconsciente, que parece que eles estão sempre prontos para viajar, para mudar, para tirar o que tem de proveito da terra e buscar outra terra, ou eles têm moradia fixa, tiveram moradia fixa? Eles tiveram moradia fixa, mas eles eram um povo guerreiro, né? Até uma coisa curiosa do meu trajeto mágico, né? Durante um bom período dele, eu acabei me agregando, me vinculando, trazendo honrarias aos nórdicos, né? Depois que eu fui conhecer os celtas, eu tinha um certo preconceito, porque eu tinha uma visão meio... nórdica da situação. Meio... Nórdica é como se fosse a elite. A tribo rica. A tribo rival, né? Tava ouvindo... Não é? Mas tem isso. Por exemplo, dentro do candomblé mesmo. Quem que são os top? É o povo de Queto, né? Assim, as nações. Não, a outra nação é menor, a outra nação não sei o que lá, qual que é a maior nação? É a nação Queto, no Brasil. É onde tem a maioria das pessoas e é onde é a nação mais elitizada. O restante de tudo, você já viu? Não tem aqueles paramentos. Você vai numa saída de Queto em São Paulo, cidade maior, vem com umas indumentárias assim na cabeça, parece que você tá lá na escola de samba do Rio de Janeiro, sabe? Com aquelas plumagens, aqueles negócios. Até parece inacessível, né? Em alguns lugares você fala, não, o orixá não. Mas não, ali eu não vou, não. Entendeu? Porque cria essa ideia. Os nórdicos eram assim também? Os nórdicos, principalmente por conta da cultura pop, de novo, ele teve uma época que ele ficou hypado, né? Ficou famoso por conta do Vikings, né? E aí eu me interessei por eles antes, né? Por conta que eu via eles como um povo guerreiro, né? E eu olhava para os celtas e falava, os celtas não são guerreiros, eles são mais hippie, mais de boa. Mais hippie. E foi um erro tremendo, porque hoje, quando eu me aproximei mais dos celtas, eu vejo que os dois povos eram sangue no olho e pasada na cabeça. Qual foi o primeiro grupo que você participou de magia? O primeiro grupo mesmo foi o Selo Místico do Véu, né? Eu me aproximei com eles e eles que fizeram essa introdução, e com eles acompanhei. E você já era arquiteto? Eu já era arquiteto. Inclusive foi uma das jornadas oraculares, inclusive você palestrou lá, que foi quando eu me permiti, porque foi um processo de liga e desliga. Até tal momento... Tem o processo do se permitir, tem o processo de se aceitar. Tem. Foi o mesmo? Não, né? É diferente. Ele veio um pouquinho depois, mas eu me permiti encarar aquilo mais do que histórias fictícias, do que um mito, que uma historinha de ninar, uma historinha interessante, uma história pop, né?
teve um processo de me permitir. Eu vou entrar nisso aqui realmente como uma espiritualidade. Mas como que fica, né? Você cientista ali, pensando em tudo, e aí, de repente, aí você começou a acreditar que as pirâmides realmente vieram dos ETs. Não, dos ETs não. Porque a sua função é tentar explicar o porquê as coisas estão ali, né? Sim. Aí entra a magia, querendo ou não, entra a ufologia. A ufologia e magia andam assim, ó. Entendeu? E aí? O quesito lá de você tentar explicar como as coisas, eu sempre me vi muito como o Fox Mulder, né? I want to believe, eu quero acreditar, né? Então, eu sempre tive o pé muito pesado no ceticismo. Então, aquela coisa, eu quero provar, eu quero entender, e sempre de mim para mim mesmo. Eu sempre fui numa busca pessoal. Então não é fácil. Não. Mas eu acho que a gente sempre começa vendo a mitologia, por exemplo, a grega, que acho que é uma das mais difundidas nos filmes e tudo, e a nórdica também. Você fala assim, é só uma ficção, é um conto só. Eu acho que entre você acreditar, ver aquilo como um conto e você ver aquilo como uma verdade, como algo para você seguir, tem um caminho muito longo. E você, como foi que você percebeu que você tinha se topado com... Assim, como foi que você se topou com esse caminho? Olha, foi uma história muito louca. Desde criança eu tinha mediunidade muito aflorada. Só que assim, minha família era evangélica, então assim, pra eles era tudo coisa do diabo. E aí, assim, eu me fechei, consegui fechar essa mediunidade por muito tempo. Quando eu tinha 23 anos, eu passei por uma situação traumática até. E foi uma situação aí que desbloqueou tudo ao mesmo tempo. E aí nessa época, eu estava passando por conflitos dentro da igreja, porque assim, tinha uma propaganda, acho que era da C&A, não lembro, de uma loja de departamento que falava sobre pessoas transgênero. E aí eu falei assim, e a igreja começou a cair de pau em cima, falando assim, não, porque não pode, porque isso é pecado, não sei o que. Eu falei, como pode ser pecado, sendo que a pessoa não nasceu? Assim, ela nasceu assim, ela não escolheu. E aí juntou isso tudo, e quando assim minha mediunidade aflorou de novo e a igreja não tinha respostas pra mim, eu falei assim, e agora, o que eu faço? E aí eu resolvi sair da igreja e comecei a pesquisar e comecei a trabalhar essa mediunidade, conheci assim, comecei a pensar na bruxaria, não sei por que me veio essa vontade. Eu não sei citar seu nome mágico, fala de novo. Siren. Vou ter que aprender. Siren. Passou vários sacerdotes aqui nessa mesa que eram pastores, e dentro do culto ali as entidades já estavam agindo. Aí teve uma bruxa que passou por aqui que disse que mais cedo ela roubou a flor para fazer um trabalho lá para Pombogira, e de noite ela foi dar palestra na igreja que ela tinha roubado a flor. Então a gente escuta essas coisas mesmo que você está falando. Eu já ouvi que isso é muito comum, inclusive.